Olá pessoal, tudo bem? Bom, conforme combinado aí com a turma, estou aqui online para tirar as dúvidas de direito societário, fazer uma pequena revisão aqui da matéria. Vou esperar um pouquinho aí para ver se o pessoal vai entrar. De qualquer forma, vai ficar gravado aí para vocês, para quem puder ver. Depois compartilha aí com o pessoal, tá? Para que os outros alunos que não puderem entrar aqui possam depois assistir, tá ok? Essa revisão, nós vamos abordar nessa revisão o conteúdo até a constituição de sociedade anônima, tá ok? Então, as provas se aproximam e combinei com a turma que, em decorrência aí das Olimpíadas aqui no Rio, a gente perdeu algumas aulas, né? Teve uma quebra no ritmo, e para a gente não perder mais tempo, aproveitar mais a sala de aula, eu preferi fazer aí um ao vivo aqui com o pessoal, tá? Então, me desculpem, meus amigos, vão ter aí uma hora, né, de direito societário, tá? Os alunos vão gostar, eu acho, né? Agora, os amigos que vão assistir, eu acho que vão desligar daqui a pouco. Bom, como é que a gente está aí? E aí, cadê os meus alunos? É, Fala alô aí, galera. Cadê? IBMEC, Direito Societário. Cadê vocês? Bom, vou dar eu acho que uns 3 minutinhos, hein? Pra galera se aquecer. Ok? Então, de novo, hein? Espalha pra galera aí do IBMEC Direito Societário que eu tô fazendo essa revisão hoje. É claro que tem turma que tem aula na segunda-feira e vai ter matéria nova de qualquer forma, né? Mas poderá tirar dúvida aqui comigo agora. Ok, galera? Então vamos lá, vamos começar a brincadeira, né? Bom, é, a gente tem aquele questionário que eu sempre coloco ao final de cada unidade que a gente ministra e eu vou seguir essa linha, né? Vou ver aqui a pergunta e vou seguindo a linha e vou vendo aqui os comentários. Quem tiver dúvida é só colocar aí, tá? Então, bom, a primeira parte da matéria, que cai na prova, né, é quanto à questão referente à legislação aplicável aí na SA. Então, o que nós discutimos é que a legislação da SA é específica, é especial, né? Então, é a Lei 6.404 que rege, que rege a sociedade anônima. Então, na verdade, a gente passa aí grande parte do semestre discutindo os dispositivos e os fundamentos dessa legislação. Então, é importante que todo mundo, né, os alunos aí da turma, leiam com bastante atenção e deem uma atenção especial à exposição de motivos da lei, né? Eu sempre falo em sala de aula que é interessante que se leia a exposição de motivos da norma, porque ali o legislador, aquele que elaborou o projeto, ele coloca a justificativa de cada dispositivo inserido na norma. Então é sempre interessante, tá? Então, dentro desse aspecto, o primeiro ponto importante, que é muito interessante que vocês observem, é justamente o conceito da sociedade anônima, né? Observar então que é um tipo societário, uma pessoa jurídica e de uma das sociedades que existem, né, talvez a mais complexa, e por isso ela tem uma lei só para ela. Então, muito interessante que vocês observem essa característica e vejam a diferença em relação às outras sociedades, né? Então, sempre lembrar da questão da diferença das ações, da responsabilidade, né? Eu sempre digo que a responsabilidade do acionista é sempre limitada ao valor das ações, né? Então nós encontramos isso logo no artigo 1º e eu estou vendo aqui os alunos entrando, né? Bom, então a gente vê isso logo no artigo 1º. Então uma característica muito importante na hora de decidir um empreendimento empresarial, se você vai optar por uma sociedade limitada ou um outro tipo de sociedade. Hoje nós sabemos que nós temos uma pessoa jurídica onde não é necessário sócio, que é a Eireli,
ou a SA. Né? São as três grandes formas hoje de você empreender de forma limitada. Tá? Então é muito importante que os alunos que vão fazer a prova deem uma olhada nessa diferenciação. Tá? Então estou destacando os pontos mais importantes, né? Não vou falar de todos os pontos aqui. Bom, depois, né, eu falei da responsabilidade, inclusive o trabalho que vai ser entregue no dia da prova, que eu pedi para os alunos entregarem, versa sobre o caso de Mariana, né, a responsabilidade aí da Vale, da Samarco. Né? Então é bem interessante que vocês observem a questão da desconsideração, artigo 50, legislação especial, que versa sobre a possibilidade de desconsideração, inclusive na sociedade anônima. Também vimos, né, questões referentes à natureza da sociedade anônima, se ela é sempre uma sociedade de capital ou ela pode ser uma sociedade de pessoas. Tá? Então, naquele primeiro questionário, o slide 35, nós temos três perguntas em sequência que são importantes. Né? Pergunta 8, 9 e 10. A pergunta 8 está assim: a SA pode ser uma sociedade simples? E aí? O que vocês acham, hein? Que a gente conversou em sala. Bom, o dispositivo é bem claro, né? A sociedade anônima, ela sempre será empresária. Então não posso exercer uma atividade simples através da sociedade anônima. Lembrando sempre que uma atividade simples pode se tornar empresária, e isso, na verdade, é uma consequência que se observa sempre que você tem uma atividade simples organizada como empresarial. Né? Então, a gente sempre dá aquele exemplo da clínica médica, que se torna um hospital, se torna, então, uma atividade empresária. Então, cuidado com isso. Né? Quer dizer, se a minha atividade, que é simples, se tornar empresária, evidentemente pode ser exercida através do tipo societário anônimo. Ok? Já a 9 é aquela pergunta capciosa, né? Aplique-se o artigo 977 do Código Civil aos cônjuges que desejarem constituir uma SA. A reflexão que eu preciso que vocês façam aí é sobre a natureza, se é a SA sempre será uma sociedade de capital ou poderá ser de pessoas. Né? Em princípio, esse dispositivo não se aplica à sociedade anônima justamente por ela ser de capital. Essa vedação que existe no artigo 977 do Código Civil, ele se refere a sociedades contratuais, sociedade de pessoas. Tá? Então eu pedi que vocês lessem algumas decisões, né, do STJ, do TJ do Rio também, sobre esse ponto de vista, para que pudessem responder essa pergunta. Ok? A pergunta 10 é se a SA é sempre uma sociedade de capital. Né? Então, mais ou menos, com a base na mesma decisão que vocês vão conseguir responder essa pergunta. Né? Então, a sociedade anônima, em regra, é de capital. Ela é formada para ser de capital, onde não há intuito persona effect societatis. Contudo, existem exceções. Tá? Então, nós trabalhamos em sala as exceções. Os alunos, por favor, vejam o que a gente conversou, o que a gente expôs lá, principalmente as decisões. Tá? Eu estou vendo aqui, eu acho que é ex-aluno, né? Tem bastante ex-aluno aqui, hein? Caramba, cara. Sexta-feira de noite. Eita ferro, hein? Bom, vamos passar lá agora para o segundo questionário. Procurar aqui. O segundo questionário está no slide 49. São 5 perguntinhas. Deixa eu ver aqui o que tem de mais importante. Né? Tá. Bom, acredito que eu tenha explanado bastante isso em sala, então quero que vocês tenham firmeza nas respostas, né? Quando exige na prova isso. É o seguinte: qual a função do objeto social no direito societário?
né? Então, é muito importante que vocês revejam os apontamentos que nós fizemos, os comentários aí dos alunos, as dúvidas, né, que vocês tiveram durante a exposição, porque é um ponto muito importante. A gente enfrenta isso não só na academia, mas também na prática, né? Discussão sobre o alcance do objeto social, da importância da limitação da responsabilidade. Então é muito importante que vocês observem. Bom, na segunda pergunta tem lá: SA pode ter por objeto social uma atividade filantrópica? Outro ponto também taxativo na lei. A lei é muito clara em afirmar que a SA ela só pode ter uma atividade lucrativa no seu objeto. Tá? Então, cuidado com isso. Não há exceção. Né? Diferente de outros países, o Brasil tem essa vedação legal. Terceira pergunta: SA pode ter por objeto social apenas a expressão comércio? Né? Vejam, na verdade, a gente observou que a legislação ela exige que o objeto social seja expresso no Estatuto da Sociedade Anônima de forma clara e precisa. E o que se entende por clara e expressiva, clara e precisa, é que você tem que ter o gênero e a espécie. Né? Então, o que eu queria era a reflexão aqui de vocês, as várias possibilidades que eu tenho de escrever um texto do objeto social. Então é importante aí que vocês observem nossos apontamentos lá sobre essa questão. Inclusive, nós vimos decisões, vimos enunciados da Junta Comercial do Rio, São Paulo, sobre isso, então deem uma estudada nesses pontos, tá bom? A pergunta 4 é: qual a consequência para aquele que pratica em nome da SA atividade econômica não prevista no objeto social? Tá? Então vejam, o que nós temos aí é o famoso ato ultra vires societatis. Tá? Nós conversamos sobre isso, vimos as várias possibilidades, vimos julgamentos, né? Falamos da teoria da aparência aplicada nessa situação. Então, evidentemente, né, é caível na prova. Estudem, né, essa questão que é de suma importância. Tá? A SA pode possuir objetos sociais inscritos no seu estatuto sem exercê-los efetivamente? Bom, esse ponto é interessante porque nós vimos que, em regra, não, mas as sociedades anônimas possuem um dispositivo também expresso informando que o investimento para atingimento do objeto social e para benefícios fiscais pode não prever o investimento em outras sociedades. Né? Então o Estatuto não precisa prever o objeto investimento em outras sociedades, desde que atenda esses dois requisitos. Tá bom? Então isso é importante que vocês vejam, é só relembrar. Né? Esse está bem claro na lei, não tem mistério. Leu, gravou. Então era isso de objeto social. Né? Então a reflexão principalmente sobre o escopo da sociedade, o que ela pode fazer, o que é proibido que ela faça, a questão das sociedades que possuem um objeto específico, como holding, trading company, tá ok? Sociedade de propósito específico. Então lembre-se de dar uma olhada nessa parte da matéria. Bom, depois nós falamos de denominação, mas denominação, confesso para vocês que eu não devo exigir grandes coisas da denominação, porque a denominação é muito simples, né? É muito fácil, então não vou fazer pergunta fácil, não é isso? Então veja, na verdade o que nós temos aqui, deixa eu ver se tem alguma aqui mais interessante. O que, né, pode cair, de repente cair para uma turma, alguma coisa, eu posso citar uma denominação bem esquisita, né? Igual os exemplos de sala, e perguntar se é possível que aquela SA tenha aquela denominação ou não. Tá? Então, por exemplo, constar o nome de uma pessoa, pode ou não pode. Tá? Então, deem uma olhada nisso também, que é muito importante. A questão também aqui do nome, eu estou vendo aqui a pergunta 4, acho que é legal. É possível existirem duas ou mais SAs com denominações idênticas?
Então vejam, é importante que vocês dêem uma olhada nas decisões que nós comentamos, estão no material de sala, tá? Sobre essa questão da colidência de nome, seja da marca, falando da diferença, né? E também do denominação empresarial. Dá uma olhada nisso com carinho, porque sim, talvez um ponto desse sobre isso possa cair sim na prova, tá ok? Bom, vamos avançando. O questionário de. Desculpa, eu não falei para vocês, né, para os alunos. O questionário de denominação está na página 58. Tá? Não sei se tem material, é fácil de achar. Né? Comandita por ações. Pessoal, o que a gente combinou? Nada de comandita por ações. Tá? Não vou perguntar nada de comandita por ações, como nós vimos, existem 4 lá em São Paulo. Né? Então é um tipo de sociedade que a gente falou sobre ela, falou dos principais pontos, mas eu acho que tem coisa muito mais interessante em SA para questioná-los, para fixação. Então o que eu peço para vocês é só que leiam os dispositivos, né, as anotações feitas com alguns comentários sobre algumas questões importantes, né, mas muito para efeito de concurso, né, porque na prática, como eu falei para vocês, é uma sociedade que não é implementada hoje por desinteresse, tá? Já que os sócios respondem de forma diferenciada, né? Um sócio responde de forma ilimitada e o outro de forma limitada. Então isso, de certa forma, traz um desinteresse aí daqueles que pretendem constituir sociedade. Bom, depois nós entramos em companhia aberta e fechada. Aí tem muita coisa importante, mas vamos lá ver aqui se a gente chegou a fazer o questionário. Bom, o questionário de companhia aberta e fechada tá até pequeno, né? Mas vale falar de todas as perguntas aqui, são só 5, né? Aí só para revisar. Então vejam, para ser considerado uma SA de capital aberto, é necessário que suas ações, pergunta 1, da página 87, que as suas ações sejam necessariamente negociadas na Bolsa de Valores. Então nós conversamos sobre isso, expomos o que diz a IN da CVM. Então, na verdade, a companhia é aberta a partir do momento que ela pede seu registro como aberto. Não necessariamente negocie suas ações. Então, a negociação de fato, né, depende de uma autorização posterior ao registro. Então, na verdade, a resposta aqui seria que não precisa efetivamente negociar desde que esteja admitida a negociação. Tá? Então, isso é importante e eu citei lá no material a linha da legislação, né, que nós seguimos e a IN, inclusive a posição de alguns autores. Né? A segunda questão: é possível impedir a negociação de ações de uma companhia fechada? Vejam, é possível, né, impedir a negociação. Impedir não pode. Né? Nós vimos que, embora existam fatos que às vezes podem serem litigiosos e gerarem decisões controvertidas, em regra, né, o dispositivo é bem claro que você não pode impedir a negociação das ações, mas pode limitar. Né? Então nós falamos de hipóteses de limitação, essa diferença de impedir e limitar, né, o que seria ilegal, o que seria permitido. Então vale dar uma olhada nas anotações dos tópicos que nós colocamos lá no material de aula, tá bom? Bom, a terceira, o que é uma SA de pequeno porte? Então aí é simples, a questão se resolve com um dispositivo 291 da lei. Então só quero que vocês lembrem disso, lembrem dos requisitos, né? O capital, o patrimônio líquido inferior a 1 milhão, menos de 20 sócios, e que há uma dispensa de custos com divulgações, então isso é importante. Tá? Então dêem uma olhada lá nos requisitos, não esqueçam de ler com atenção o artigo, mas é um artiguinho só, então é coisa pequena.
Bom, a quarta questão é qual a natureza jurídica da CVM. Então, a natureza jurídica da CVM está na Lei 6.385, tá ok? De 76. E artigo 5º tem lá a natureza jurídica, não tem mistério. A gente viu que é uma autarquia em regime especial, tem algumas características, né, como autonomia, falta de chefia hierárquica, então não tem nenhuma hierarquia entre o Ministério da Fazenda, que a CVM é vinculada, né, então não existe a ordem do presidente da República ou do ministro que possa se miscuir na atividade administrativa da CVM. Tá? Então dá uma olhada nisso com carinho, dá uma olhada na lei, tá ok? E que se eu pedir na prova, eu pedir algo bem direto quanto a essa função da CVM e alguns detalhes lá quanto a essa questão da diretoria, do mandato dos diretores, tá? Que para ser para ser destituído do cargo de diretor tem que ser por um processo mais rígido, né? Justamente para dar essa segurança. A questão 5 é qual a diferença entre CVM e Bovespa. Acho que ficou bem resolvido isso, né? Então é importante que vocês observem, tá? O material de sala que eu acho que vai ser bem fácil de resolver. Bom, aí nós entramos em capital social. Capital social é um pouquinho mais complicado, né? Nós começamos a ver alguns dispositivos mais complexos. Então, deixa eu achar aqui onde está o capital social questionário. Tá na página 114, no slide 114. Bom, e vamos lá. Vamos a primeira pergunta aqui do capital social, do questionário capital social. É possível integralizar o capital social de uma SA com prestação de serviço? E aí? Vocês não respondem, né? Podia responder, né? Deixa eu ver se tem alguém respondendo aqui. Não responde nada, né? Ok. Bom, vejam. Na verdade, o que eu quero é que vocês façam toda aquela interpretação da legislação que demonstra a importância da SA, a importância de ter um capital social. A exposição de motivos da lei caracteriza bastante o capital social como uma forma de garantia de terceiros. Né? Então é importante que vocês também observem isso na fundamentação de uma pergunta, possível pergunta na prova referente a isso. Tá? E evidentemente a prestação de serviço não pode ser feita. Lembrem-se que existem várias formas de negócio que você pode fazer com o intuito de tentar, de certa forma, prestar serviço para integralizar o capital. São as questões práticas que a gente conversou, como é no mercado e tudo mais, mas evidentemente existe uma série de detalhes que não dá para a gente tratar aqui. Né? Então, pega a anotação de sala, dá uma olhada, porque evidentemente é matéria caível, ok? Caível na prova. Né? Bom, a segunda pergunta aqui do questionário, página 114, ainda sobre capital. Para integralizar o capital social de uma SA, posso transferir um imóvel provisoriamente para a sociedade a título de usufruto? E aí? O que eu quero a resposta é que sim. Né? Nós vimos na legislação que, em regra, a transferência da propriedade se implementa, mas os sócios podem consignar de forma diferente. Né? Então, pode sim passar aí a posse do imóvel, em vez de entregar a título de propriedade. Então, cuidado, né? Foge ao comum, foge à regra, mas é um dispositivo expresso na lei que autoriza que se faça dessa forma, com aqueles detalhes que nós conversamos sobre como se faz isso, né, e qual documento necessário. Então, dê uma olhada no material também para ficar redondo aí para a prova. A terceira pergunta é o que é capital autorizado em uma SA? Né? Então, vejam, nós conversamos sobre as questões referentes ao capital social, os detalhes, fixação, onde se encontra, como se faz a alteração. Tá?
e vimos que existe um instituto chamado Capital Autorizado, e com alguns detalhes. Então, por favor, deem uma lida, vejam o material, né? Vejam nos slides, tá? O que fala sobre capital autorizado, e as pegadinhas evidentes são aquelas relacionadas aos detalhes, né? Então, o capital autorizado, ele, quando é previsto no estatuto, ele possibilita que a sociedade altere o seu capital social sem necessidade de modificação do seu estatuto e, portanto, sem reunião dos sócios, que é um custo tremendo e com um lapso temporal muito grande, né? Tem que convocar, publicar. Então, a gente viu que isso traz uma agilidade para a sociedade. A maioria das sociedades hoje, ágeis, precisam, evidentemente, de implementar o capital autorizado para poderem participar de licitação com rapidez e praticar outros negócios, né, de forma rápida. Né? Citamos o caso, alguns casos, né, mas o caso do Ike, né, a própria Vale, Petrobras, com capital autorizado. Lembrar dos limites, pode ser limite em dinheiro, pode ser limite em emissão de ações. Então, por favor, observe os dispositivos, artigos mencionados no material, tá, para que vocês possam aí observar todas as características. Bom, depois tem duas perguntas aqui, a 4 e a 5. Né, se o capital pode ser aumentado a qualquer momento ou reduzido a qualquer momento. Então, isso aí está bem expresso na lei. Nós comentamos as possibilidades, os detalhes, né, na redução principalmente. O aumento é bem tranquilo. Eu notei uma dificuldade de vocês, um feedback, né, que a gente já tinha falado na sala, com a questão dos cálculos, sobre como capitalizar, o que é capitalizar. Então, mas eu acho que eu botei no quadro, a gente fez o passo a passo, então vale, né, passar para os colegas aí que tiveram alguma dificuldade com isso, ao verem só o final, a arte final, não acompanhar o passo a passo dos lançamentos contábeis e como se faz uma capitalização de recursos, né, ou uma capitalização de lucro ou uma capitalização de prejuízo. Né? Então isso tem uma variação, é claro. No aumento isso fica mais fácil de enxergar, e na redução não tem uma certa dificuldade, que a gente levou capital a zero, e aí surge aquela dúvida: a sociedade capital zero pode, não pode? Né? Mas é interessante que vocês vejam os requisitos. Tá? E é evidente, eu posso pedir na prova, né, não cálculo, que vocês façam cálculo, a gente já conversou sobre isso, não tem cálculo, né? Mas sim que vocês tenham uma visão 360 aí de como funciona o balanço patrimonial e qual é a linha ali importante para você identificar o que é um aumento ou uma redução, em que possibilidades que eu tenho, tá? Notando sempre as restrições na redução. Quer dizer, a redução, ela como pode trazer um risco a terceiros, existe todo uma série de dispositivos que cuidam desse risco a terceiros. Então, nós vimos, vou citar por exemplo, o prazo de 60 dias a partir da publicação da ata que reduziu, conversão da parcela reduzida para distribuição dos sócios, que isso pode impactar, quer dizer, os sócios podem reduzir o capital e distribuir para eles, e com isso descapitalizar a sociedade, caso um terceiro venha acionar a sociedade, não encontre patrimônio suficiente para oferir o bem pretendido. Né? Então é importante observar esses detalhes de proteção ao mercado e ao terceiro. Bom, e isso foi ao questionário da 114. Depois nós fomos até o 118, até o slide 118. Então vejam, algumas turmas nós vamos fechar a matéria na segunda, né, e devemos ir, na verdade, até o 133. Né? Na turma de segunda-feira de manhã eu devo matar aqui até o 133. Mas as outras duas turmas nós fechamos no 118. Tá? Então aviso o pessoal que, na verdade, nós temos aí, né, duas turmas que vão estudar só até o slide 118 e todo o material envolvido, né, até aí. E
para uma turma, a turma de segunda-feira de manhã, que ainda tem aula, nós devemos ir até o 33, mas sem pressão. Né? Se a gente não conseguir, não tem prejuízo, né? Já que duas turmas foram até 118 e a turma de segunda-feira está um pouquinho mais adiantada. E eu acredito que eu já falei até o 121. Né? Então, conforme for, eu vou passar mais um pouquinho. Mas de revisão mesmo, era isso. Né? Nós matamos aqui os principais pontos. Né? Só com esse alerta para a turma de segunda-feira de manhã, que nós teremos aula, teremos matéria, né? Que a gente pode avançar mais um pouco, mas sem prejuízo. A gente fala um pouquinho, aí a gente já conversou, então a gente vai falar um pouquinho da Constituição, apresento alguns esquemas, né, organogramas, a Constituição por subscrição pública, particular, se é Assembleia, Escritura Pública. Então, talvez essa turma eu coloque, e aí na segunda-feira eu resolvo isso com vocês, né? Se a gente vai acrescentar isso na turma ou não, né? Na prova, tá? Senão todas as turmas vão fazer até o slide 118, zero de problema, né? A gente ainda tem uma P2, né? Não é isso? Nós temos ainda uma outra prova, então não, matéria não vai faltar para cair na prova, né? Nem prova vai faltar para ter matéria. Ok, pessoal? Então vamos lá, né? Para as perguntas. Vamos lá abrir para as perguntas. Como é que a gente está? Meia hora aí. Eu me programei até para uma hora, tá? Ficar, não até uma hora da manhã, mas ficar pelo menos uma hora aqui é tranquilo. Estou trancado aqui no escritório de casa. Né? Eu ia fazer do escritório, lá do escritório, lá no centro, mas aí, né, eu tenho que obedecer aqui a esposa, não é isso? Aí tem que voltar para casa, senão ia ficar ruim. Ia ficar muito tarde mesmo, né? Até perigoso. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Essa é boa, hein, Larissa? Um abraço, Larissa. Poxa, na minha turma não tem slide? Não sei. Ok. Vou salvar, Camila. Vou salvar o vídeo. Ok, vou salvar o vídeo. Beleza, eu quero saber dúvidas de pessoal de societário. Não temos dúvidas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, eu falei dos principais pontos. Eu vou gravar esse vídeo, pessoal que precisar fazer aquela revisão, né? Dar uma olhada no vídeo. Na verdade, só destaquei os principais pontos aí da matéria dada até agora, sem entrar em muitos detalhes, né? Não tem como a gente entrar aqui pelo vídeo em todos os detalhes, mas na verdade a intenção era essa, poder proporcionar para vocês fora da sala de aula também uma oportunidade de ver algumas considerações e lembrar de alguns pontos importantes para a prova. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, desejando a todos aí um ótimo final de semana, uma boa noite, né? E a turma, quem está assistindo aqui, estou vendo que entraram aqui vários alunos da Unigran Rio, né? Pessoal da Unigran Rio, eu vou fazer domingo de noite, 8, 9 e 10 horas da noite, domingo, beleza? Eu vou fazer essa revisão com vocês também. Eu vou encadear uma turma atrás da outra. Eu só tenho que ver o horário que eu não lembro. Mas porque eu não sei, porque tem empresarial 1, empresarial 2 e tributário, né? Eu não sei qual é a ordem, mas é de 8 às 10 horas. Uma hora para cada um. Separei uma hora para cada um. Tá ok? E aí vocês aproveitem para tirar as dúvidas, dê uma estudada em tudo que eu falei, para que vocês possam aí ter uma boa prova, tá bom? Então desejar um ótimo final de semana, bons estudos, e semana que vem IBMEC prova, Unigran Rio também, tá ok? Um forte abraço, tudo de bom, tchau, tchau.